Assim que você encontrar o primeiro capítulo de Atos, se você puder ficar em pé, eu peço que você abra o capítulo 1 de Atos, a partir do verso 3. Assim que você encontrar, se você pode ficar em pé, nós vamos ler em reverência ao Senhor. Amém? Atos, primeiro capítulo, a partir do verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Mesmo livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. Atos 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de quê, igreja? Do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada pela perplexidade. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônicos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus e todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia. Somos da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônicos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Os outros, porém, zombando, diziam: eles estão bêbados. Pai, é a sua palavra, Jesus. Que o Senhor possa falar conosco e que o Senhor nos dê um entendimento em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, igreja?
Há 2 domingos atrás, nós tivemos o domingo de Páscoa. E nós iniciamos o culto falando que Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos. No tempo certo. Deus ele só age no tempo certo. E nós tivemos um entendimento que desde a queda de Adão e Eva, Deus ali já determinou que a reconciliação com Deus seria através do quê? De sangue, e sangue inocente. Porque Deus é soberano. Se você está no guarda-chuva de Deus, Ele é soberano sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então Deus assim o determinou. E amados, o nosso Deus, Ele se revela de uma forma sobrenatural. O que é sobrenatural? É acima do natural. É sobre-humano. Eu e você não conseguimos fazer o que Deus faz. E é assim que Ele se revela. E a partir de Abraão, Ele criou o quê? Uma nação santa. Uma nação abençoada. E que Abraão, o pai da fé, ele se tornou inocente no tribunal de Deus mediante o quê? A sua fé. E nós vimos também que depois de 400 anos de escravidão, como é que Deus libertou o povo de Israel? Não foi em ações, em atitude sobrenatural? As 10 pragas. Irmão, Deus tornou o rio Nilo em sangue. É sobrenatural ou não é? Então, na verdade, Deus foi se revelando de uma forma absolutamente o quê? Sobrenatural. Quem daquela turma que saiu de Israel, do Egito, de Israel, indo para Israel, teria condições de abrir o Mar Vermelho? Quem? Então o nosso Deus, Ele até hoje, Ele quer atuar na minha vida e na sua vida como o quê? De uma forma o quê? Sobrenatural. Amém ou não? Eu posso ouvir um amém? É sobrenatural, não depende de você. Não depende de você, depende de quem? De Deus. E quando a gente estuda a Bíblia, a palavra, que é outro erro que alguns pastores, alguns falsos pastores e falsos profetas tentam eliminar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, amados, é a sombra de Jesus. É como se você estivesse na sala das crianças. Eu não estou vendo quem está na sala da criança, mas eu estou ouvindo o quê? A voz. E quando essa pessoa está se aproximando, eu vejo o quê? A sombra. Esse é o Antigo Testamento. E quando Jesus nasce, a sombra se vira o quê? Realidade. Só que como Deus, Ele vai apresentar o quê? A Jesus Cristo. Como Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? E Deus, Ele foi criando o quê? Sombras importantes no Antigo Testamento. Para que quando Ele chegasse, não haveria o quê? Nenhuma dúvida. Porque uma das coisas mais combatidas hoje em todo o mundo é que Jesus não é o Cristo, é que Jesus não é Deus, é que Jesus não é o Messias, é que Jesus não pode salvar. E existem várias e várias igrejas que se dizem evangélicas, mas não são, porque não acreditam o quê? No sangue do Cordeiro. E graças a Deus que nós estamos aqui. E uma das sombras mais importantes que Deus Ele foi criando no Antigo Testamento, qual foi? Quando Ele cobriu o pecado de Adão e Eva, Ele matou. Né? Ele não cobriu com pele, cobriu. Outra sombra de Jesus, Noé, Salvador. Então Deus, Ele foi criando o que? Sombras. Ele foi criando o que? Olha, vai ter salvação,
vai ter a possibilidade do quê? De salvação. E uma das sombras mais importantes que nós temos são as festas de Israel. A primeira festa de Israel qual foi? A Páscoa. Que quando o povo estava saindo do Egito, o que eles fizeram? Eles mataram o cordeiro e passaram aonde? Na porta. É sobrenatural isso ou não é? Só que isso aí é sombra para quem? Para Cristo. Porque o propósito daquele sangue era que os primogênitos não seriam mortos. Mas para o judeu o propósito era o quê? Comemorar a libertação do povo. Mas o que é a sombra? É Cristo. Cristo como a nossa Páscoa. Cristo como base da ceia do Senhor. E os judeus até hoje não acreditam, não creem que Jesus é o Cristo. Não acreditam. E eles têm todas as condições. Porque a segunda festa, imediatamente após a Páscoa, foi o quê? Pães asmos, pão sem fermento. Que a turma tinha que quê? Sair rápido, então não dava tempo de você levedar o pão. Quando isso aconteceu, a tipificação de Cristo é o quê? O fermento representa o quê? Pecado. Então o pão asmo, ele representa o quê? Para o judeu, a saída rápida do Egito. E para nós? É o sentido profético de quê? Que Jesus é sem pecado, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o inocente. E depois dessa segunda festa, nós tivemos a terceira, que é o dia dos primeiros frutos, que aconteceu depois de 2 dias da Páscoa, que até hoje ela é comemorada por quem? Pelos israelitas, para consagrar o quê? As primícias. E aqui fica claro que as primícias nossas, quem é? É Jesus, que é o primeiro que morreu e ressuscitou. Então, amados, Deus, Ele quer se revelar, e Ele se revela através da sua palavra de uma forma absolutamente sobrenatural. E quando Jesus morreu, lembram disso domingo passado? Quando Jesus morreu e Ele ressuscitou, irmãos, é sobrenatural a ressurreição hoje ou não é? Sim ou não? Você já viu alguém? Você já viu alguém? Eu até brinquei semana passada que tem uma irmã, às vezes, no cemitério, ela vai uma maluca, que ela quer ver o morto ressuscitar. Fala, irmã, se isso acontecer. Mas ela ora. Por quê? Porque é palavra. Então, isso é o sobrenatural de Deus, amados. Só que ele foi tão sobrenatural que os fariseus, os saduceus, pagaram os guardas para falar o quê? Fala que a turma aqui dos apóstolos veio o quê? Tirar o corpo. Tamanha a importância do quê? Da ressurreição. Só que Jesus, Ele quis o quê? Ele quis falar para mim e para você, sem contestação, sem dúvida, que Ele ficou quantos dias ressuscitado? Quantos dias que Ele andou? 40. E é onde eu entro agora em Atos. Acompanhe comigo aquilo que a gente acabou de ler. A história continua. Jesus Cristo, quem escreveu Atos, quem foi? Lucas. Atos dos Apóstolos. É o nascimento da igreja, é o nascimento dessa igreja, é o nascimento da igreja de Cristo. Olha o 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou o quê? Vivo, inquestionável, com muitas provas, aparecendo durante quantos dias? 40 dias. Falando do quê? Do reino de Deus. Então Jesus, quando ressuscitou, irmãos, Ele falava do reino de Deus. E quando eu leio o verso 4, eu fico feliz,
Porque o que o verso 4 começa a dizer? E comendo com eles. Irmão, Jesus Cristo, ressurreto, ele comia com quem? Com os discípulos. É sobrenatural ou não é? Porque ele está vivo, igreja. Amém ou não? Jesus Cristo está vivo. Só que ele deu uma ordem. Depois de 40 dias que ele se reuniu com os discípulos, ele deu uma ordem dizendo: olha, esperem aqui a promessa do Pai, a promessa do meu Pai, porque o meu Pai mandou eu dizer para vocês, e eu já disse isso umas 4, 5 vezes quando eu andava com vocês, que eu vou, mas quem vai vir, quem é? É o Espírito Santo. Então a promessa do meu Pai vai se cumprir. Então, pessoal, fica quieto aí. Esperem o quê? Esperem o Espírito Santo. Porque João Batista, ele batizava com o quê? Com água. João Batista pregou o quê? O batismo de arrependimento. Mas o Espírito Santo vai nos batizar com o Espírito Santo. Amém ou não? Então foi exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo. Só que o povo que estava lá começou a ouvir, mas quando ele vir, é que o povo de Israel será liberto. Amados, nós estamos falando de quantos anos? 2024 anos. Isso se passou há 2024 anos, o povo já clamava por quê? Pela liberdade de Israel. Mas esse povo que é atacado diariamente, eles só vão ser libertos quando o quê? Quando eles receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, igreja. Por que tem tanta bomba? E Deus, ele vai apertando, ele manda drone, ele manda escudo, ele vai mandando. Até o povo o quê? Receber a promessa. Veja que isso é atual. Há 2024 anos atrás, a turma, então ele vai descer, então Israel vai ser liberto. O que Jesus responde? O tempo não cabe a vocês conhecerem. Esqueçam o tempo, não cabe a vocês, porque todos vocês serão as minhas testemunhas. Amados, Cristo está falando com os apóstolos e com todos. Aguardem, vocês serão minhas testemunhas aonde? Aqui em Judeia, em Samaria, em Roma, nos confins. Vocês serão as minhas o quê? Testemunhas. Vocês quem? Eu e você. Atos é atual, Atos é para mim e para você. Então Jesus Cristo, ele começou o quê? A ministrar na vida. Só que depois de 40 dias, o que aconteceu? Ele está... Irmãos, olha o sobrenatural de Deus. Jesus Cristo morre, ressuscita. 40 dias com o povo. Ele acaba de falar isso, começa o quê? Ele começa o quê? A subir nos céus. E o povo olhando. Jesus, Jesus. E começou. Aí os anjos, o que eles falaram? O que está escrito no texto? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele voltará da mesma forma. Isso não está escrito na Bíblia, mas é história. O povo que lá estava ficou o quê? 3, 4, 5 dias esperando. O primeiro evangelho que foi escrito, João, Mateus, eles foram escritos depois de 20 anos que Jesus o quê? Ressuscitou. Por quê? Porque o povo estava esperando o quê, filha? Jesus voltar. E está definido, está claro, ele vai voltar. Como ele vai voltar? Onde? Nas nuvens. Isso é Bíblia, você crê nisso? Isso é Bíblia. Isso é palavra. E quando você continua esse entendimento, quando é que o Espírito Santo ele desceu? Aí é que vem Atos 2, a partir do verso 1. O que está escrito aí? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é a quarta festa
de Israel. Páscoa, pães asmos, colheita. Depois de 50 dias da Páscoa, vem o quê? Pentecostes. É por isso que se chama Pentecostes. Pentecostes é o 50º dia. Então, depois de 50 dias que Jesus morreu, estava todo mundo em Israel comemorando o quê? O Pentecostes. Estava todo mundo lá comemorando o quê? O Pentecostes. O que aconteceu? O que aconteceu? Desceu o Espírito Santo. Reunião sem Espírito Santo nessa igreja é clube. Se você não vir entrar na porta dessa igreja buscando o Espírito Santo, você está entrando numa reunião que não vai te levar a nada. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo te convenceu e me convenceu do quê? Do pecado. Ele nos converteu a Jesus Cristo. Então, quando não há Espírito Santo na igreja, não há amor, não há nada, não há absolutamente conversão. É sobrenatural ou não é? Depois de 50 dias, todo mundo reunido, desce o quê? O Espírito Santo, que foi de uma forma o quê? De repente. Então, todo esse povo aqui que veio de vários e vários países, por exemplo, o judeu da Judéia, ele fala o hebraico, ele fala o judeu. O judeu de Roma, ele fala o quê? Judeu. O judeu de Capadócia, ele fala o quê? Ele fala judeu. O judeu da Ásia fala o quê? Fala judeu. Então, quando todos se reuniam em Jerusalém, todos falavam o quê? O hebraico. Só que quando o Espírito Santo desceu, os de Roma começaram a falar o quê? Romano. Olha que coisa maravilhosa. Os da Ásia começaram a falar o quê? Os medo-persas começaram a falar o quê? Os árabes. Então, com o poder sobrenatural do Espírito Santo, nasceu o quê? A igreja. A igreja, amados, nasceu de uma forma absolutamente o quê? Sobrenatural. Agora ele desceu em quem? Em homens piedosos, igreja. Não adianta você buscar o Espírito Santo se você não é um homem, mulher piedosa, misericordiosa, amorosa. Porque todos os que estavam aqui eram o quê? Homens o quê? Piedosos. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. O Espírito Santo, Ele é o Senhor na igreja. Não há perdão de pecados sem o quê? Sem o Espírito Santo. Não há cura sem o Espírito Santo. Não há piedade sem o Espírito Santo. Não há restauração de casamento sem Espírito Santo. Não há casamento abençoado sem Espírito Santo. E é sobrenatural. Então você percebe todo o plano de Deus, desde a queda de Adão e Eva, até o início do quê? Da igreja. Amados, eu e você fazemos parte dessa história, amém ou não? Nós fazemos parte de Atos. Atos dos Apóstolos está sendo o quê? Escrito ainda. Nós fazemos parte desse amor incondicional de Jesus. Nós fazemos parte do amor o quê? Incondicional do Espírito Santo. Só que quando você está na igreja louvando, adorando, buscando dons do Espírito, a turma lá fora pensa que você está o quê? Que está escrito aí?
Pô, o João voltou a beber, o cara está meio... João, ele tá. Porque é contra o mundo, igreja. Porque é sobrenatural. Nós servimos um Deus do sobrenatural. Então a gente tem que sair daqui hoje, igreja, em nome de Jesus, com isso na mente. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas creia no que eu estou falando, vai acontecer o sobrenatural. Amém ou não? É o sobrenatural. E nós estamos vivendo atos. Nós estamos vivendo o poder de quem? Do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Nós, como igreja, nós temos que buscar o que? Os dons do Espírito. Nós, como igreja, nós temos que buscar a manifestação do Espírito Santo. Para nos fortalecer. Então, que essa mensagem entre no seu coração. Nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos o Deus do milagre. Nós servimos o Deus dos prodígios. Nós servimos o Deus do sobrenatural. Nós servimos o Deus que cura. Nós servimos o Deus que restaura. E Ele nos quer o quê? Por completo. Ele nos quer o quê? Em fé, acreditando e crendo nele, que Ele é o Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém de vocês? Semana que vem nós vamos continuar Atos. Nós vamos continuar. Mas hoje a grande mensagem do Espírito Santo qual é? Creiam no meu sobrenatural. Que eu sou o Deus do sobrenatural. Eu sou o Deus do sobrenatural. Igreja, eu estou aqui e eu sou um milagre de Deus, porque Deus atuou na minha vida de uma forma o quê? Sobrenatural. Deus atuou na sua vida de uma forma o quê? Sobrenatural. Sim ou não? É sobrenatural. E isso tem que te dar o quê? Ânimo. Isso tem que te dar força. Então você tem que sair daqui e falar, meu Deus é do sobrenatural. Eu creio em Jesus, que Ele é o Cristo. Eu creio no Espírito Santo, que Ele me convenceu de Jesus Cristo. E não há nenhum pensamento, não há nenhuma incredulidade que em nome de Jesus possa tirar você desse foco e desse pensamento. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando você não está no vale da sombra da morte, está tudo bem. Agora, quando você está passando, irmão, você percebe a boa mão dele. Só que nós temos uma tendência de quê? De não crer. Nós temos uma tendência de desistir. Nós temos uma tendência de não acreditar. Então o Espírito Santo te trouxe até aqui para falar, acredita no meu sobrenatural. Acredita no meu sobrenatural. Acredita. Eu sou o Deus que tudo pode. Amém ou não? Posso ouvir um amém? Então nós vamos orar. Eu gostaria que você ficasse em pé, igreja.